Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma felicidade ímpar, por quê? Porque eu tenho dois representantes aqui que são referência no mercado, que representam hoje aquela que é uma das principais entidades do nosso mercado, que é o grupo de mídia. Eles vão contar essa história linda e vão falar bastante de um instrumento que é obrigatório para todo mundo, que chama-se Mídia Dados, que também vamos abordar bastante aqui. Então eu queria dar as mais do que boas-vindas a você, Luciana Schwartz, Head de Mídia e BI da Babel Asa Agency e consultora operacional do grupo de mídia, e a você, Antônio Toledano, vice-presidente da Alma Lab e membro do Conselho Superior do grupo de mídia. Sejam muito bem-vindos. E aí vou emendar a primeira pergunta para você, querido amigo Toledano. Quer pedir para você fazer um breve retrospecto do grupo de mídia que está aí no mercado desde 1968. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Fábio. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado. E uma honra, né, fazer parte com uma pequena colaboração para o trabalho da Academia Brasileira de Marketing. Bem, como você colocou, o Grupo de Mídia é uma entidade que vai fazer 55 anos agora em 2025, e ela foi criada justamente para valorizar e aprimorar o profissional de mídia, num primeiro momento onde ele estava mais colocado, que seriam as agências de publicidade, porém com a evolução do mercado, há 4 anos atrás, o grupo de mídia percebeu a necessidade de abraçar também os profissionais de mídia que atuam hoje em todo o ecossistema da comunicação, porque eles estão hoje espalhados não só dentro de agências, mas também nos veículos, como nas plataformas, nos anunciantes, nos institutos de pesquisa. Enfim, hoje o grupo de mídia abraça e acolhe todos os profissionais que atuam nesses diversos agentes da comunicação. E há 38 anos, né, atrás o grupo de mídia começou a fazer a edição do Mídia Dados, né? O Mídia Dados é com certeza hoje o mais completo factbook do mercado de comunicação e de mídia no Brasil, né? E até do mundo, né? Porque a gente tem a oportunidade de, quando faz as viagens internacionais do grupo de mídia, compartilhar esse documento com colegas e com profissionais de outros países, e todos eles realmente ficam extremamente impressionados por duas razões. Uma, pela existência do grupo de mídia, né? Porque eles não entendem como é que profissionais frontalmente concorrentes, né, nas suas empresas se juntam com um único objetivo de valorização da carreira e do ofício de mídia. E segundo, pela riqueza de detalhes e aprofundamento de informações que o Mídia Dados carrega no seu escopo. Fala um pouquinho mais só do Mídia Dados, porque assim, gente, é uma loucura o que tem de informação ali, mas de fato ele traz um retrato de praticamente todas as frentes de mídias que a gente tem no mercado, é isso? Exatamente, não só as frentes de mídia que a gente tem no mercado, como dados sociodemográficos do Brasil como um todo, né? Já há 3 edições, né, Lu? Ele já é digital, né? Ele é 100% digital, então as edições elas não são estanques, né? Hoje o Mídia Dados é um organismo vivo, né, que vai se atualizando, né? E ele carrega no seu interior tabelas e gráficos exportáveis, né? E tem sido de uma importância enorme, não só para o profissional de mídia em si, como também para a academia, para desenvolvimento de trabalhos, de teses, né? Teses de doutorado até, né? Enfim, uma ferramenta completa e importante para quem hoje quer entender e trabalhar com o mercado de mídia no Brasil. Lu, em 2023, além do que o Toledano falou, dessa total digitalização do Mídia Dados, vocês também passaram a ser credenciados pelo SEMP, né? Como é que foi essa mudança para o Mídia Dados? Foi muito significativa entrar nas normas do SEMP, porque não se tem discussão, né, do que o SEMP representa hoje no Brasil e sempre representou.
Então, ter o crivo do SEMP, passamos por uma sabatina para demonstrar todos os detalhes, todos os capítulos, enfim, todos os infográficos, e traz ainda como se fosse um selo, né, vamos dizer assim, de garantia, né, além desses 38 anos que a edição não falhou nem um ano, nem no ano de Covid. O que a gente teve foi só essa mudança, né, uma melhoria, inclusive, uma evolução do que era só no papel e do que era um PDF. Mesmo na época do PDF, a gente conseguiu que fosse um documento em PDF que pudesse se usar o Excel, pudesse se usar em PowerPoint, em vários devices, enfim. Mas quando ele se tornou realmente nativo digital, ele traz muito mais valor e traz valor também para as marcas que nos apoiam ali, né? Onde você já tem banners, onde você já tem logos das marcas que nos apoiam. E automaticamente, quando as pessoas estão navegando para pegar as informações, elas convivem com essas marcas e elas podem interagir, clicar, ir para o site dessas marcas que estão nos apoiando, enfim. Então, realmente, foi uma mudança importante para o nativo 100% digital. Lógico que muitos sentem falta ainda do impresso. Quem sabe a gente mais para frente venha a ter também o impresso, mas a gente consegue democratizar informação. Informação para quem não tem possibilidade alguma de ter. Então, no eixo Rio-São Paulo, a gente tem ainda, as agências têm mais acesso aos dados, mas fora do Brasil, nem sempre, pelo contrário. Então, realmente é uma ferramenta que, se a gente atrasa para atualizar os dados, já tem, assim, algumas pessoas entrando em contato comigo para poder comentar se está sendo atualizado, se não está, enfim, se encontra as informações ABC dentro dele. E está disponível para qualquer pessoa? Como é que faz para acessar essas informações? Está disponível para qualquer pessoa, ou você clica em coloca www.gm.org.br e ele já te leva para o site. E dentro do site do grupo de mídia, que também foi reformulado nessa mesma reformulação que o Toledano comentou, né, dessa ampliação de pessoas de mídia, principalmente fazendo parte do grupo, de todas as áreas, né, cliente, veículo e não só agência, como era no passado. A gente reestruturou o site. E dentro do site, hoje a gente tem o site do Mídia Dados, que antes era, como eu comentei, era um PDF, mas que a gente procurou fazer com que as pessoas, apesar de um PDF, conseguissem usar os gráficos e não precisasse ter que redigitar eles, que isso era algo do passado. Então, hoje você entra dentro do site, clica em Mídia Dados, logo tem uma página de abertura para acessar o Mídia Dados e as pessoas já clicam ali em Mídia Dados. Se quiser também escrever Mídia Dados para buscar por ele, também você automaticamente já cai dentro do Mídia Dados. E hoje o que a gente implementou, que também fez parte dessa nova gestão, por liderança do Fábio Freitas, nosso presidente, logar, as pessoas se logarem. Então, hoje a gente está com esse recurso justamente para a gente poder conversar com as pessoas que estão entrando no site, com as pessoas que estão também entrando no Mídia Dados e podermos começar a interagir cada vez mais com essas pessoas que estão entrando e entender também cada vez mais o perfil dessas pessoas. Então, é algo que a gente acabou de implementar, mas é só colocar os dados das pessoas, cria-se uma senha e a pessoa já está navegando dessa forma total, democrática e que dá acesso a informações da Kantar, informações da MMA, informações da Comscore, informações do IVC. São mais de 78 empresas, fornecedores entre institutos, enfim, que nos passam informação de forma totalmente gratuita para se catequizar o mercado. E com que periodicidade ele é atualizado? Então, ele foi anualizado, então, pelo menos uma vez por ano existe essa atualização. A Kantar, a Comscore, esses institutos, eles consolidam os dados normalmente em março do ano seguinte,
Então, por exemplo, 2024, ano fechado, a gente vai ter agora em final de março, começo de abril. Então, aí a gente começa a fazer uma nova atualização. Às vezes existe a necessidade de fazer 2 atualizações, às vezes uma atualização ao ano. Mas, por exemplo, nós atualizamos agora entre outubro e novembro. E a gente já trouxe os infográficos do ano de 2024. Então, as informações são de 2023, muitas, da Comscore, da Kantar, mas muitos outros institutos conseguem dar informação já de 2024. Então, é uma mescla de informações consolidadas de 2023, onde você também consegue ter as informações de 2022, de 2021, de 2020, já digitalizadas, e se você vai dando scroll na página, você tem vários links com mediadados desde 2017. Então, os mediadados também que estão em PDF, eles também constam como histórico. Por isso que é muito interessante também para a academia, como disse agora o Toledano, porque é o único lugar onde se consegue dados dos meios, de uma maneira geral, de tantos anos na mesma base. E aí você consegue realmente entender toda a movimentação dos canais de mídia no Brasil. E às vezes a gente traz algumas informações também de América Latina, a gente já trouxe algumas informações também do mercado internacional, mas principalmente no Brasil, a gente tem o histórico de muitos anos, né? De uma forma muito fácil de trabalhar com esses dados. E tem os infográficos, que também nesses últimos anos, na gestão já do Fábio Freitas, ele me permitiu trabalhar infográficos, trazendo os principais dados do que está fazendo diferença, né, no ecossistema da mídia internacional e brasileira. Então, independente de ter mais de 200 gráficos, trazendo as informações de todos os canais de mídia, temos também os infográficos que traz uma visão mais aprofundada do que está fazendo a diferença naquele ano. E desde 2022, a gente tem também no Mídia Dados, quando se acessa, infográficos com vários temas que foram relevantes em 2022, em 2023 e em 2024. Então, a gente tem tudo o que é de mais novo. Se está fazendo realmente diferença a questão da mídia programática no Brasil e no mundo, a gente traz um panorama aprofundado by alguma empresa do mercado como o eMarketeer, que está falando muito disso, junto a canais de mídia que estão falando muito, como, por exemplo, a própria mídia exterior e a própria Eletromídia, que trouxe muitos dados a respeito. A gente aborda se games. Temos um infográfico só de games. Se Sporting Bet, temos um outro de Sporting Bet. Então, a gente consegue, ao longo dos anos, realmente ter uma visão muito forte do que vem fazendo a diferença, como hoje, TV conectada, né, que vem se falando muito de TV conectada, alguns canais de televisão falando da TV 3.0. Então, realmente, a gente consegue reunir uma série de informações que fazem diferença aí na busca de pesquisa, seja para o dia a dia dos profissionais de mídia, seja para, como eu comentei, a academia. Legal. Você comentou aqui um pouco, mas eu acho que vale reforçar um pouco mais, porque a vida da mídia e do mídia mudou bastante nos últimos anos, né? Porque você saiu de uma relativa concentração em alguns veículos e hoje pulverizou-se alucinadamente, né? Então, como você estava falando aqui, influenciadores, esportes, bets, entre mídia programática, entre tantas novas vertentes de mídia, né? O Mídia Dados contempla e tem informações sobre todas esses novos formatos de mídia também, né? Sim, influenciadores, você comentou, é algo que a gente tem trazido muitas informações. Pesquisas bastante interessantes que foram feitas com o YouPix, pesquisas muito interessantes que foram feitas com Comscore. Tem muito dado, porque justamente reflete esse mundo que a gente está vivendo, onde influenciadores também foi algo que
já não se vive mais, as empresas não vivem mais sem ter uma vertical de influenciadores. Então, sim, a gente tem todos esses temas, todos no único formato, infográficos, como eu comentei, que o grupo de mídia se responsabiliza por trabalhar esses materiais junto aos fornecedores, deixar sempre materiais que sejam agnósticos. No Mídia Dados, você não vai encontrar nenhum material que ele seja vendedor sobre um veículo ou sobre uma empresa de pesquisa. Não, pelo contrário. A nossa preocupação é realmente focar em informação, informação que catequize o mercado. O grupo de mídia, ele foi constituído há tantos anos atrás como realmente um canal, né, um espaço onde as pessoas da área poderiam ter uma catequização, ter cursos, ter informação. E o Mídia Dados, ele acabou perdurando, né, pelo menos desde que ele existe, há 38 anos, muito com essa função. Então, o grupo de mídia está passando por rever os seus cursos, e já foi feita, inclusive, uma pesquisa para saber o que foi feito em parceria com a Kantar, para justamente se saber o que o mercado da mídia hoje tem carências, para que a gente possa entregar cursos que possam cobrir essas carências. Enquanto isso está sendo programado, o Mídia Dados ele continua a todo vapor, cada vez mais a gente procurando divulgar, porque muitas pessoas que entraram na área nos últimos anos, elas só conhecem o Mídia Dados quando pessoalmente a gente comenta. Então, eu também aproveito para agradecer muito esse espaço, né? Então, assim, se tem alguém que trabalha já há 17 anos com o Mídia Dados, sou eu. Então, desde 2007, quando eu entrei no grupo de mídia, eu já tinha uma dessas funções. E eu fui passando por outras funções dentro do grupo de mídia, mas difícil eu largar o Mídia Dados. Então, eu tenho um amor por ele maravilhoso. E é o que eu falo, que se a gente não tivesse atualizado o Mídia Dados com os dados digitais, ele nunca teria sobrevivido. Então, em 2013, quando começou o boom da internet, naquela época eu até trabalhava no portal IG, e a princípio eu nem poderia estar trabalhando no grupo de mídia, mas como eu tinha sempre sido de agência e estava indo para um portal digital, foi o começo da gente implementar informações de digital. Para você ter uma ideia, a Comscore, naquele momento, em 2013, quis me passar um slide, porque eles não conseguiam entender, na época, por que teria que ser gratuito, essa questão da catequização. Hoje, a gente tem a grande maioria desses 200 informações, pelo menos a metade é de Comscore e de digital. Então, assim, a gente só conseguiu se manter dessa forma porque realmente a gente foi trazendo um conteúdo que faça sentido para esse mundo que a gente está vivendo, onde a gente não tem nem mais a TV analógica apenas, né? A gente tem cada vez mais tudo se convertendo para formatos cada vez mais digitais e com tecnologias também que possam acompanhar esse movimento, enfim. E uma outra muito interessante também, que foi implementada recentemente, também pela nossa presidência, são os podmídias, né? Que eles surgiram, a princípio, para os apoiadores do Mídia Dados, que dá o espaço, como deu recentemente a Eletromídia, dela poder trazer uma pessoa da empresa para colocar junto ao Fábio e alguns conselheiros que vão se rodiziando nesses podmídias sobre determinado meio. Nesse caso, a Eletromídia se falou muito sobre essas novas tecnologias, o crescimento da mídia exterior, e assim, para todos os parceiros do grupo de mídia, nós estamos oferecendo esses podmídias, que vão para as redes sociais, que ficam embarcados dentro também do site do grupo de mídia. Então, algo bem dinâmico, mais atual, que era também uma demanda que veio para mim, né, como responsável pelo conteúdo do Mídia Dados, poder evoluir nesse sentido de não só a gente ter informações
de 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou de períodos, mas a gente ter essa temperatura real do que está acontecendo agora, né? Que daqui a pouco já vai ser diferente. Mas os podmídias, eles acabam trazendo muito essa questão da atualidade. A mesma questão dos infográficos. Então, assim, dificilmente, se alguma empresa me procurar com algum tema e para que seja publicado no Mídia Dados, essa empresa não vai ser analisada de forma só agnóstica, mas que vai poder fazer parte desse nosso ecossistema. E a gente está nesse período mesmo de trabalhar também em cima de todos esses temas que estão fazendo a diferença hoje e criando conteúdos para as redes sociais do grupo. Também para que toda essa galera nova que não conviveu com Mídia Dados há 38 anos atrás, ou nesses 38 anos atrás, conheça cada vez mais o que a gente traz ali dentro. Toletano, um monte de gente provavelmente não conhece o grupo de mídia. A gente vai falar, mas são 50 e vão fazer 55 anos. Mas tem um monte de gente que não conhece. E que provavelmente vai estar vendo esse vídeo aqui e vai falar, poxa, eu gostaria de participar do grupo de mídia. Como é que faz? Manifeste-se. A gente, antes de começar o programa, eu estava discutindo com a Lu, né? E é engraçado, né? Quando a gente se encontra, a gente começa a falar sobre isso, sobre tudo que tem para fazer, né? E de fato, embora hoje existam verticais, diversas diretorias dentro do grupo de mídia, eu sou responsável pela diretoria de relações com o mercado, mas tem a diretoria de eventos, a de monetização, a diretoria técnica, sempre está faltando o braço. Então, o que eu costumo dizer é que quem tiver interesse em participar do grupo de mídia, ou seja através dos canais do próprio site, seja através dos contatos da diretoria do grupo de mídia, manifeste que serão sempre, quem tiver vontade de trabalhar, será sempre muito bem-vindo. Que ótimo. E novidades, gente? O que a gente pode esperar aí tanto do Mídia Dados quanto do grupo de mídia aí para os próximos meses? Os próximos meses tem a viagem do grupo de mídia, né? Depois de um período relativamente curto, que foi o período da pandemia, nós retomamos as viagens internacionais do grupo de mídia. O ano passado levamos quantas? 50, quase 50 pessoas, 50 pessoas pessoas para Singapura, né? E essas viagens são, obviamente, uma imersão desse grupo, né? Em tudo que há em termos de tendência e de mais novo no mercado de mídia internacional. A próxima viagem está marcada para agosto? Não, é outubro. Outubro, isso. Em outubro para o México, né? Está sendo montada ainda a pauta, mas com certeza serão pautas de extrema relevância e importância para o mercado de mídia. A gente tem também, além da viagem, né, sim, que é esperada, aguardada por todos, e México está realmente, assim, o mercado já começou a receber do nosso mailing, o informativo, e já está todo mundo querendo participar, então a gente já está nesse momento montando as listas de quem vai participar, enfim. A gente tem o Medias Cup, que ele também foi um projeto que marcou o grupo de mídia, e ele voltou, né, se eu não me engano, acho que está na 17ª edição ano passado, Exato. acho que 18ª edição esse ano, que é um projeto de agosto a novembro, onde são inscritas as agências que participaram nos últimos anos, e elas concorrem entre si como um jogo de futebol. Homens e mulheres mesclados, muito legal nessa questão da diversidade e inclusão. E ele teve uma pausa aí sim, na época do Covid, não daria para fazer, e ele voltou com tudo ano passado, algumas marcas importantes que também nos apoiaram, e agora a gente já começa também a trabalhar o Medias Cup, que tem muitas marcas também procurando, porque já conheciam o projeto, é um projeto presencial, como a viagem, então
ele está sendo muito bem aceito e ele vai de agosto a novembro. Além também do Medias Cup, a gente também trouxe novamente as festas do grupo de mídia, que com o Covid também tudo tinha sido suspenso. E o ano passado nós tivemos uma para o Dia do Mídia, entre junho e julho, e uma outra em outubro, que até fizemos temática com o tema Halloween. E também é um momento que o mercado que não conseguia mais se reunir, o mercado começou a se reunir, tanto que a festa de outubro a gente fez num lugar, inclusive, maior, porque a de julho, ficou meio apertado ali, porque acabou que começaram a vir pessoas que a gente nem imaginava que poderiam vir, e foi um momento muito gostoso também do grupo. E no Mídia Dados, a gente está evoluindo assim, a todo momento. Então, a gente pensa em ter um chatbot do Mídia Dados para que as pessoas, através do WhatsApp, elas possam também ter as informações e não só ter que entrar dentro do próprio anuário. E evoluir também nessas questões de CRM, evoluir nessas questões também do Podmedia, evoluir também na questão do search, do próprio Mídia Dados, a todo momento que as pessoas digitarem qualquer meio de comunicação, a gente ter o Mídia Dados se apresentando em primeiro lugar. A gente tem também uma expectativa, não digo agora, mas um pouquinho adiante, de ter algum evento aonde a gente possa chamar os profissionais do mercado, não necessariamente diretores, mas gerentes, supervisores, coordenadores, que é justamente essa galera que trabalha muito no dia a dia de qualquer empresa na área de mídia e que tem que conhecer o Mídia Dados, como o Mídia Dados é hoje, o que ele pode oferecer, para que eles possam também interagir cada vez mais com a gente, para poder dar sugestões de melhorias. Então, a gente vai continuar nesse processo de catequizar o mercado e deixar o Mídia Dados cada vez mais conhecido desse mundo digital, do qual as empresas hoje têm profissionais que porventura ainda não conhecem o Mídia Dados, né? Entrar também mais na academia, né? Como disse também o Toledano aqui, eu complementei que toda vez que a gente comenta da existência dele, ele passa a ser uma ferramenta excelente de trabalho, né? E ajuda também a aquietar os corações de quem nunca imaginou que teria tanta informação disponível, aberta assim. Gratuita. Gratuita. Eu recentemente fizemos um trabalho de divulgação de Mídia Dados que é fundamental. Eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem o Mídia Dados, navegar. Quando você começa a navegar no Mídia Dados é que você vê a relevância e a riqueza de dados que tem lá dentro, né? E a gente teve um apoio muito grande de todas as associações. Eu conversei com os líderes e diretores das principais associações de veículos, de institutos de pesquisa, de profissionais, a APP, o IAP, a NJ, a ANER, a academia, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eles estão divulgando todos nos seus canais, e suas redes sociais, a atualização da 38ª edição do grupo de mídia, do Mídia Dados. Apoiadores são bem-vindos? E se são, como é que fazem para eles contactarem vocês? Nossa, só como o Toledano falou, tem o acesso através do site, mas estou super à disposição, né, de entrar em contato comigo e a gente conversar sobre essa questão dos apoios e poderem conviver com a gente. É o que eu digo, né? É uma vitrine, sim, para as marcas e está totalmente intrínseca quando a marca ali entra, a valorização que ela dá para a área de mídia, para o profissional de mídia, para a pesquisa de mídia, para conhecimento, para conteúdo, para história. Então, eu falo com muito orgulho, né? Agora eu fazendo mestrado, o meu trabalho está muito baseado
no Mídia Dados, porque eu conheço ele de cor e salteado, e o tema é a entrada do streaming no Brasil com Netflix e a mudança do cenário de mídia, né? Como tudo veio mudando com a entrada do streaming e teve um aceleramento com o Covid. Então, eu consigo trabalhar dados de televisão, por exemplo, desde 2002 até 2023, totalmente consolidados os dados das audiências de todas as emissoras e a audiência que entrava via TV, Pay TV, via o aparelhinho, né? E que cada vez mais essa audiência foi ficando mais e mais significativa. Mas quando você consegue realmente constatar tecnicamente, com análises por períodos tão longos, por isso se torna-se muito forte para a academia, né? E para a catequese aí do mercado, né? De mudanças de cenários que envolveram a todos nós, né? Não só profissionais de mídia. Ótimo. Lu, queria agradecer muito você aqui hoje, contar essa história linda do Mídia Dados, que é... Gente, o Mídia Dados talvez seja uma das ferramentas mais importantes do mercado. Então, assim, se você não conhece, vai lá. Eu fui, gente. Vocês não fazem ideia a quantidade de informação que tem gratuita ali, atualizada, de ótima qualidade, anualizada, como a Luciana falou. Não dá para não aproveitar essa oportunidade que está à disposição de quem quiser. Você é estudante, você tem uma agência, você é um anunciante. É informação disponível para potencializar o teu negócio, para evoluir academicamente, deixa eu repetir, academicamente a tua vida. Então, assim, não dá para não acessar, gente. Agradecer demais, Lu, agradecer demais, Toledano, vocês aqui. E fazer um compromisso com vocês dois. A academia tem uma vitrine para vocês a hora que vocês quiserem. Do jeito que vocês quiserem. Por quê? Porque é muito importante a gente fazer com que as pessoas entendam o valor do Mídia Dados. Então, está à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigada. Imagina. E é isso. Então, assim, já fizemos essa conversa gostosa, agora vai lá, acessa o Mídia Dados, procura lá informações, vai se encantar. E aí, na semana que vem, a gente volta aqui para mais um entrevistado.